Column Store Indexes. Column Store Indexes. O que é que nos ajudam, para que é que servem os Column Store Indexes? Deixem-me só trazer a próxima pool. Muito bem, Column Store Indexes. Quem utiliza Column Store Indexes nesta versão 2012? Visto que apenas um quinto de vocês está a utilizar já o SQL Server, os Column Store Indexes é uma das razões para nós, é uma das boas razões para alguns casos pontuais específicos utilizar o SQL Server 2012. O que é um Column Store Index? O Column Store Index é feito sobre a mesma tecnologia que suporta a Power Pivot do Excel. É feito sobre a mesma tecnologia que suporta o modelo tabular dos Analysis Services. E o que ele faz é reorganizar os dados que numa tabela normal ou num index têm um formato tabular, por cada linha, coluna, 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 próxima linha, coluna, 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 coluna. Quando eu crio um Column Store Index, ele está organizado desta forma. Todos os valores de uma coluna vêm seguidos, todos os valores da próxima coluna vêm novamente seguidos, todos os valores da coluna seguinte vêm novamente seguidos. Isto faz, reparem, qualquer algoritmo de compressão aplicado aqui seja bastante mais eficaz e efetivo, fazendo com que os dados fiquem bastante menos necessitados de espaço, ocupam muito menos páginas de dados, fazendo com que as suas leituras sejam muito mais rápidas e assim sucessivamente. Eu não posso dizer que as suas escritas são mais rápidas que mal os Column Store Indexes, uma vez criados, eu não posso fazer updates diretos em cima da tabela. E isso não é propriamente agradável. Mas tem outro tipo de vantagens e tem workarounds. E na versão 2014, updates são possíveis em tabelas que tenham Column Store Indexes. Pelo menos essa é a promessa atual. Estamos a falar da Data Warehouses com este formato de estrela ou constelação e pesquisas sobre este tipo de coisas onde a tabela de factos é extremamente ou é brutalmente grande, faz com que tudo fique bastante lento. E se nós precisamos de executar queries grandes ou queries que vão mexer na tabela de factos, como fazemos constantemente, que se têm que interligar com outras, principalmente se utilizarmos coisas como roll-up dentro de um multidimensional em que estamos a ir diretamente aos dados, vamos ter coisas que demoram, coisas que ajudam um bocadinho com alguns sumários, mas no caso de termos Column Store Indexes, o que nós temos é já os dados organizados por colunas e com o algoritmo de compressão que torna tudo muito mais fácil e rápido no seu funcionamento. Que a nível de storage estão comprimidos, como vos digo, o formato é a nível de coluna, permite aceder a subsets mais rapidamente e eu vou indicar neste index todas as colunas que eu acho que vão ser passíveis de melhorar quando lá colocadas dentro para consultas. Todas, o mais possível. Isto vai melhorar substancialmente a performance, principalmente se forem suficientemente grandes para serem tratados em lotes de 1000 blocks, está aqui em baixo. Como eu tenho um número suficientemente grande de registros, eu automaticamente trato isto em batch mode, que torna as coisas ainda muito mais rápidas, utilizando essencialmente multiprocessamento também para fazer este tipo de tratamentos. Criar um Column Store Index é via código ou via Management Studio e bons candidatos, tabelas de factos grandes, tabelas de dimensões também grandes, outras tabelas que são candidatos a utilizar um Column Store Index numa coluna à qual se vão juntar. Ou que tipo de queries é que são candidatos para utilizarem tabelas que têm Column Store Indexes. Scan versus SIG. Column Store Index não suporta SIG Operations, como é óbvio. Agregações para coisas pequenas não vale a pena. Juntar pequenas dimensões também não vale a pena. Portanto, temos aqui algumas prós e alguns contras. Que tipo de index é este Column Store Index? São sempre criados em non-clustered e non-unique. Não podem ser criados em views, indexed views, nem sparse columns, ou tabelas que tenham sparse columns.
não podem ser primary keys nesta versão. O tipo de colunas que eu vou utilizar tem um limite para o número de colunas, não tem um limite para o tamanho do index, pode ir aos 8K, não são os 900 bytes, e não existe conceito de include nem order, nem include columns. Portanto, é um index per si, onde eu indico apenas quais são as colunas que fazem parte dele. O ASCII e o DESC não é permitido, porque não faz sentido aqui dentro. A ordenação é tratada pelo próprio SQL Server. Não suporta, aliás, suporta estes tipos de dados que aqui estão a ver, decimais, chars, varchars, tipos normais, excepto aqui os lobs e os fast streams não são suportados, suporta floats, reais, money, small money, veremos o que é que vai acontecer, veremos o que é que vai acontecer a estes tipos de dados na versão 2014. Suporta datas, como é óbvio. Não ter um column store index numa tabela é complicado porque a tabela torna-se read-only assim que eu crio um column store index lá dentro. Portanto, inserts, updates, edits e merges não são suportados. Alter and rebuild também não. E reorganized. Mas há outras opções que são suportadas, como o switch out de uma partição e o switch in. O que eu estou a dizer é que eu posso ter uma tabela particionada, nessa tabela crio um column store index, quero fazer inserção lá no meio de dados, faço switch out de uma partição para o lado, faço inserção nessa partição e faço switch in da partição lá para dentro outra vez. Funciona perfeitamente bem. Limitações. Não suporta todos estes tipos de dados que aqui temos. Sempre que eu quiser utilizar algo no column store index, ou quiser utilizar uma tabela que eu tenha, mas quiser dar uma hint que força a não utilização dele, aqui está. Não pode ser utilizado com tools como CDC ou Change Tracking, FileStream, var decimal, algo que também está marcado para desaparecer, não está suportado, replicação e sparse columns. A nível de particionamento, novidades na versão 2012. Para quem não suportava o limite anterior de poder criar 1000 partições, o SQL Server 2012 suporta 15.000. Portanto, acho que já chega. Não sei se chega, mas é um número interessante. Imaginem o que é para mostrar 15.000 partições de SQL Server. As estatísticas sobre os dados que lá são colocados são criados como por samples, não são criadas estatísticas sobre todos os dados, mas dados de sample. Se eu quiser uma estatística de todos os dados, vai ter um peso maior no motor e eu tenho que indicar. Por vezes vale a pena, temos que analisar caso a caso. Estou a falar de particionamento agora, portanto, partições que atualmente utilizam samples de partições para criar as suas estatísticas da tabela. Tenho novidades a nível dos wizards para gestionar ou para gerir as partições e posso utilizar, como eu vos disse anteriormente, um column store index para permitir switch out e switch in. Portanto, quando eu tenho casos onde eu tenho partições de hora a hora, dia a dia, reparem, rapidamente chego aos 1000. Na versão 2008, 2008 R2 eu podia suplementar as 1000 partições, chegar às 15.000 se instalasse o ST2 ou na 2012 o ST1. O que é um pouco tonto, porque isto tem outro tipo de repercussões. Isto previne ou deixa de poder admitir coisas como as que estão aqui em baixo escritas. Portanto, é um caminho perigoso que devíamos tomar com cuidado. No SQL Server 2012 isto já é possível, tirando alguns casos particulares, como a versão de... as versões mais pequenas penso que não suportam isto, e a versão de 86, x86 também, 32 bits também não suporta. 15.000 partições, portanto, agora podemos particionar à hora, ao minuto, ao dia, já dá para muita coisa mesmo. Pronto, cá está. Mais de 1000 partições são permitidas, mas não são suportadas nestes casos, com indexes não alinhados com as partições. Portanto, é preciso ter aqui algum cuidado neste tipo de versões. A nível de samples, se nós quisermos criar estatísticas de tudo, eu devo então dizer que quero criar estatísticas para esta tabela com full scan. Senão ele vai criar um sample de dados para isso. Tenho novidades a nível do ecrã, que foi também melhorado, onde eu agora, antes tinha este ecrã, agora tenho a possibilidade de fazer switch in e switch out através do user interface. E depois dizer qual é a partição e para que tabela é que vai e vice-versa.
Ok? Muito rapidamente, porque esta demonstração é interessante e eu não a queria deixar passar. Partilhando novamente o meu monitor convosco. A nível de clustering, lá está, estes são os exemplos que eu tenho partilhados no Adobe Connect para vocês fazerem download. Eu gosto muito, eu demoro uma tarde a explicar o que eu agora em 10 minutos vou tentar passar para vocês. E gosto muito de falar com vocês, mas neste caso do webinar em que eu estou a falar das várias novidades e tentar demonstrá-las também, não vamos ter esse tempo com as vossas questões que estão a ser colocadas, que eu depois irei tentar responder algumas ainda, e as que não responder agora, vou responder via blog, como vos disse. Muito bem, deixem-me ver se eu já tenho esta tabela criada, eu espero que sim. Primeiro tenho que pôr na base de dados correta, e agora eu tenho aqui uma tabela, e eu já criei, porque isto demora uns 3 minutos a criar aqui nesta máquina, que tem 6 milhões de registros. É uma tabela que anda à volta dos 800 megas, se eu não me engano. Isto é um dado interessante. XP, exatamente. O que é que se passa? Números. Agora sim. Muito bem, como vocês podem ver, é uma coisa a dar para o grandito. Eu disse quanto? Disse 800, não é? Portanto, no total é isso que ela tem. Cerca de 800 megas, juntamente com os indexos que estão criados. Ora bem, isto dá que se eu fizer esta pesquisa que vocês estão aqui a ver, que é a junção dela com umas outras que tais, isto vai demorar um bocadinho. Neste caso não demorou, vá lá, de 6 segundos. Ok? Então, e se eu criar um Column Store Index? Reparem que eu aqui estou a utilizar estas colunas e o Column Store Index vai ter essas mesmas colunas. Eu vou criar este Column Store Index. É uma coisa que não demora tanto tempo como o particionamento de dados e outras coisas que faz, mas ainda demora aqui alguns segundos. Já me perguntaram quando eu falo nisso ou quando convencer as pessoas a utilizar, que estou a duplicar um bocado da tabela na minha base de dados. É verdade. Mas está bastante comprimida. E o interessante relativamente a isso é que se eu vou fazer aqui o Set Statistics Time e o URL On, reparem que eu agora vou fazer a mesma consulta de há bocadinho, exatamente a mesma consulta de há bocadinho, mas aqui no segundo caso, a tabela que está em uso foi onde eu criei o Column Store Index, no segundo caso eu vou dizer, olha, ignora lá o Column Store Index. No primeiro caso utilizo o Column Store Index, no segundo não utilizo o Column Store Index. Portanto, a mesma pesquisa de há bocadinho. Portanto, o primeiro tem aqui o resultado, penso que foi notório que foi bastante rápido. Eu, de forma tonta, não fiz o Ctrl+M, que me faz o Execution Plan ficar on. Deixem-me correr novamente. E é bom vermos este tipo de diferença, porque realmente traz aqui algumas coisas muito interessantes. Traz-me coisas interessantes no caso do Column Store Index tem 11% versus 89%. Mais ainda porque se eu vier ver aqui no caso do Column Store Index, que há de estar, por acaso é na oficina de novo, foi o que demorou menos tempo. O Column Store Index, que me vem ali na terceira linha, está em batch mode, portanto está a utilizar todas as suas funcionalidades para ser executado mais rapidamente, e tem aqui um comparativo que anda dos 11% para os 18%, o que a este nível de pesquisas é muito interessante.